Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre como você vai conseguir trazer o seu salário dos Estados Unidos em dólares até a sua conta física aqui no Brasil. Meu nome é Vitor, eu tenho esse canal exatamente para falar sobre crescimento profissional, evolução pessoal, e os meus primeiros vídeos estão sendo realmente focados em como você consegue trabalhar para empresas de fora do Brasil, nos Estados Unidos, Europa, etc., morando aqui no Brasil. E esse normalmente é um mito aí que as pessoas acham que tem que ser da área da tecnologia, que tem que ser programador, engenheiro de software, etc. E eu estou querendo mostrar nesses primeiros vídeos que isso não é verdade. Então, se você se interessa sobre isso, se você quer explorar essa parte de carreira internacional e quer crescer na sua carreira como um todo também, eu te convido a se inscrever no canal, deixar um joinha no vídeo, porque vai ter muitas outras informações e muitos outros conteúdos que vão chegar aí para você que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, então beleza, vamos lá. Eu sei que isso é uma dúvida muito recorrente das pessoas, que elas vão ficar pensando, nossa, eu estou recebendo meu salário lá dos Estados Unidos, como que eu vou conseguir trazer ele aqui para o Brasil? Ou até qual que é a melhor forma de fazer isso sem que eu perca muito em taxas, impostos e etc. Então eu vou mostrar aqui a forma que eu considero que é a melhor, a mais rápida, a mais segura e que você também paga praticamente nada de imposto. Então acaba sendo financeiramente aí bem vantajoso para você também. E além disso, você vai ver que não é difícil também. Então, eu sei que às vezes parece ser um caminho muito complicado, você vai ter que ter uma conta ali no banco nos Estados Unidos e trazer para o Brasil e tal. Parece que é todo um processo bem burocrático, mas você vai ver que é muito tranquilo de se fazer. Em alguns cliques você já vai conseguir resolver esse problema e ter o teu salário ali de dólar aqui para o Brasil em real, que aí você vai conseguir usufruir ele tudo dentro da lei, tudo certinho, bem bonitinho. Então, bom, o primeiro ponto que você tem que levar em consideração, que na verdade é até antes de você receber o seu primeiro salário, o seu primeiro pagamento dos Estados Unidos, é que você precisa ter um CNPJ no Brasil. Claro, tem algumas empresas que são raríssimas, no caso, que até pagam em dólar e tem aqui um escritório no Brasil e aí fazem contratação CLT, mas por via de regra, a grande maioria vai sempre contratar você como PJ, então seria no estilo contractor, que eles chamam. Então você vai ser simplesmente uma empresa oferecendo um serviço ali para ele. E aí, bom, você vai ali abrir a sua empresa da forma normal mesmo, como qualquer pessoa abre aqui no Brasil, você só tem que ficar atento em relação ao faturamento, então desses freelances que você for fazer, ou desse salário que você for receber da empresa. Se passar ali do teto do MEI, você vai ter que abrir já uma empresa no Simples Nacional, senão você pode abrir um MEI ali mesmo. Claro que, como os pagamentos são em dólares, né, que significa que normalmente são 5 vezes mais do que no Brasil, provavelmente você, né, na maioria dos cenários, você provavelmente já vai ultrapassar o teto do MEI e aí você já vai ter que ir direto para o Simples Nacional. Mas aí você consegue ver e fazer os cálculos certinho. Quando você for abrir uma empresa no Simples Nacional, a única coisa que você tem que levar em consideração é que você já precisa de um contador. Então, uma dica que eu tenho é que você procure algum contador que já tenha alguma experiência em receber pagamentos internacionais, porque ele pode te ajudar na questão do imposto. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas é sempre bom ter a ajuda de um profissional ali também. Então, perfeito, você já abriu ali o seu CNPJ, óbvio que você também vai ter que abrir uma conta no banco que seja PJ também, mas aí você pode fazer isso no Nubank, que é de graça, ou em qualquer banco digital, ou enfim, qualquer outro banco que você queira e se sinta mais confortável. Então você tem o seu CNPJ e a sua conta no banco PJ também, e basicamente você já está com tudo pronto quase para você receber esses pagamentos. Então, toda a parte burocrática que leva mais tempo, na verdade, já está feita, tá? E bom, você vai ver que tem ali algumas formas dessas empresas de fora de te pagarem, né? Então, eu vou jogar aqui alguns exemplos de como que são as práticas mais comuns que eu já vi, mas você vai perceber que não tem nada difícil em nenhuma delas. A primeira delas é quando uma empresa decide contratar uma plataforma terceira para fazer a gestão de RH dessa empresa e dos funcionários remotos dela, e ela já dá o pagamento direto por ali. Algumas empresas que isso pode acontecer. Então, se você receber alguma oferta delas, por exemplo, e você vê que eles usam uma dessas empresas, você já vai entender o caminho como funciona. As mais famosas são a Deal e a Rippling. Ou seja, a empresa que te contrata, ela também usa os serviços dessas empresas que eu falei. E como funciona então nesse caso? A empresa que te contrata, ela vai mandar o pagamento direto para a Deal. A Deal, que é essa empresa que ajuda na gestão desses funcionários remotos, vai ter ali um balanço para você. Então, vamos supor, seu salário é de US$ 2.000, você vai ver ali na tua conta da Deal que você tem US$ 2.000 na sua carteira, no caso. Da Deal, você pode decidir como você quer receber esse dinheiro aqui no Brasil. Então, eles podem, na verdade, já transferir direto para você, na sua conta PJ aqui do Brasil, o que acaba sendo mais rápido e acaba sendo mais fácil para você, porque são menos passos que você precisa fazer, mas por outro lado é bem mais caro. Então você paga taxas bem maiores, que chegam ali a cerca de 5%, além do spread do dólar também, que é a diferença de cotação das plataformas também.
Então tem esses prós, que é bem mais rápido e bem mais simples, mas por outro lado acaba sendo bem mais custoso para você no fim das contas. Então existe essa forma que na verdade ela é bem prática, né, de se fazer. A única coisa que você teria que fazer nessa plataforma, tipo a Rippling, Deel, etc, é só você colocar os seus dados bancários ali, e aí quando você receber o pagamento, você vai clicar em sacar e você vai receber o seu salário ali depois de 1 ou 2 dias, e aí já cai na sua conta, você faz as transferências e etc. Então acaba sendo bem rápido ali. Então, bom, uma das coisas que você pode fazer para baratear essas transferências direto dessas outras plataformas que são contratadas para sua conta é que, na verdade, você pode usar um outro provedor de pagamentos para receber esse salário. Eu sei que falando assim parece até meio estranho, porque parece que você vai colocar mais uma plataforma no caminho, parece que vai ter mais taxas, mas na verdade é o contrário, tá? Então você tem empresas como a TechFX e a Ruvo, que na verdade elas criam uma conta no banco ali nos Estados Unidos para você. Qual que é o pulo do gato? Então, quando você tem os seus pagamentos nessas plataformas tipo a Deel, a Rippling, etc., se você faz a transferência deles para um banco americano, você vai ver que você quase não paga taxas. A taxa que você normalmente paga ali é cerca de $5, que acaba sendo bem menos do que os 5% que normalmente é cobrado, e aí eles transferem o valor para essa sua conta americana que está criada ou na TechFX ou na Ruvo, e ali você depois consegue sacar o seu dinheiro para a sua conta PJ aqui no Brasil. E aí, claro, você vai ver que a TechFX, a Ruvo e etc., elas cobram as taxas delas também, mas você vai ver que você vai conseguir economizar muito mais dinheiro do que se você fizesse pelo outro caminho que eu tinha te explicado antes. Aí, bom, quanto que é essa taxa, né, que essas outras plataformas de pagamento acabam cobrando? Então varia de empresa para empresa. As que eu vou dar aqui os exemplos são da TechFX e da Ruvo. A TechFX ela cobra 0,5%, ou seja, uma diferença bem menor do que a gente estava falando antes. Então você vai receber o seu pagamento ali pela Deel ou por outra qualquer plataforma, vai cair na sua conta da TechFX e aí você vai mandar esse dinheiro aqui para o Brasil e aí nessa hora eles ficam com 0,5% de quanto você mandar. A Ruvo, por outro lado, ela cobra uma taxa de 0,4%. Na verdade, ela cobra 0,2% quando ela recebe e 0,2% quando ela manda para sua conta aqui no Brasil. Então, acaba sendo essa diferença de taxas entre as empresas. Claro, se você pesquisar, tem algumas outras, por exemplo, a Husky, que acaba cobrando, se não me engano, de 1 a 2%, mas a TechFX e a Ruvo foram as duas empresas que eu encontrei que têm ali os valores que são mais interessantes para a gente e que funcionam bem. Eu já usei as duas para sacar os meus salários, tá? Então, eu já usei tanto a TechFX e já usei também a Ruvo. E falando até um pouco mais da minha experiência entre essas duas plataformas, para daí você tomar a sua decisão, a TechFX ela levou cerca de um dia para o salário cair na minha conta e a Ruvo também foi cerca de um dia também. Então elas são bem similares nesse sentido. A maior diferença foi ali a taxa, que acaba sendo de 0,1% a diferença. Então você pode acabar decidindo qual que você quer trabalhar mais, etc. E bom, caso você queira fazer ali a sua conta na TechFX ou na Ruvo, e isso vem como uma recomendação de uma pessoa que recebe pagamentos do exterior todos os meses, você consegue acessar aqui pelo link da descrição. Então tem um link para TechFX e um link para Ruvo. São links de afiliado, então se você clicar ali no link e fizer sua conta, você também vai acabar ajudando o canal. E aí você pode decidir qual que é a melhor opção para você. Como eu disse, as duas opções elas são muito boas, elas têm as melhores taxas do mercado e elas funcionam muito bem também. Então é mais a questão de você decidir qual que você acha que funciona melhor ou qual que você acha que você vai receber um salário mais rápido, enfim, qual que você se sentiu mais confortável em sacar. Eu já testei as duas e eu recomendo as duas também. Então, bom, a gente já explorou ali basicamente duas opções que a gente tem. Então, receber direto dessas plataformas terceiras, tipo a Deel e etc., que vão mandar o seu salário direto para sua conta, que é mais caro. Ou você pode ir da Deel até essas outras plataformas que são tipo a Ruva, a TechFX e depois para sua conta, que acaba sendo mais barato. Mas também existe a possibilidade da empresa que você trabalha, ou da empresa que você está prestando serviço, não usar nenhuma dessas ferramentas, né? E aí como que você vai conseguir cobrar eles de fato? O caminho também é bem simples e é normalmente aqui que as pessoas acabam ficando um pouco mais nervosas, porque parece ser um negócio muito mais complexo do que é. E bom, na verdade, tudo que você precisa fazer é gerar uma invoice para a empresa que você está trabalhando. Então isso acaba sendo muito mais simples. A invoice, ela não é um documento que existe aqui no Brasil, ela não é uma nota fiscal. Eu acho que o mais perto que chega de uma invoice, na verdade, é um recibo. E basicamente como que funciona? É uma forma de mostrar que você prestou um serviço e que tem um valor sendo devido para você. Basicamente é isso. E o invoice é uma forma que você consegue
mandar isso para empresas do mundo inteiro. Então, se você fizer uma invoice, uma empresa na Europa, uma empresa nos Estados Unidos, eles vão saber o que é e eles vão conseguir mandar o pagamento para você. E não é difícil de fazer uma invoice. Eu sei que aqui é quando gera a parte que o pessoal fica com mais dúvida. Nossa, como que eu faço uma invoice e tal? E vocês vão ver, eu vou até deixar aqui na tela, que eu criei um modelo de invoice que também vai estar aqui na descrição. É um template, basicamente. Então você vai ver que vai ter sempre umas escritas em vermelho que você só vai ter que colocar suas informações, data, seu nome, nome da sua empresa, e-mail, serviço que você fez, etc. E é mesmo esse modelo no Word, ele já funciona porque ele já tem todas as informações que você precisa. Então você só precisa baixar isso, basicamente, colocar as informações que você precisa e aí você já consegue mandar direto para a empresa que você está prestando serviço, trabalhando, etc. A única coisa que você tem que prestar atenção é sempre no número da invoice, tá? Ele nunca pode ser o mesmo. Então, se você começou a fazer suas invoices agora, você sempre vai colocar número 1, depois número 2, 3, etc. Nunca pode ser o mesmo número, tá? E um ponto importante é, por exemplo, vamos dizer que você tem uma empresa que te paga um salário mensalmente lá nos Estados Unidos, e aí você vai fazer a sua primeira invoice ali para ela. Então, a sua primeira invoice de todas vai ser a invoice número 1. E aí você agora conseguiu um freela numa outra empresa lá dos Estados Unidos, e aí você também vai mandar um invoice para ela. Então aqui vai ser o invoice número 2, e aí o próximo salário que você for receber da empresa, que está te pagando mensalmente, vai ser o invoice número 3, tá? Então você nunca vai poder ficar repetindo os números de invoice. Então é só isso que você precisa ter para prestar um pouco mais de atenção, mas tirando isso, você vai ver que é muito tranquilo e você consegue criar elas no Word e mandar direto para a empresa. Aí o que acontece? Você vai ver que nessa invoice você vai ter também as informações bancárias que você quer receber esses pagamentos. Normalmente essas informações precisam ser de um banco dos Estados Unidos. Então é aqui que entra de novo a TechFX, Ruvo, Husky, etc., essas outras empresas, que aí você consegue pegar o seu pagamento através dessas empresas e aí você consegue receber o pagamento aqui no Brasil também. Então, basicamente, como funciona? Você vai ter ali a invoice, aí você vai colocar as suas informações bancárias que estão nesses aplicativos que você vai ter a sua conta, você vai colocar ali, a empresa vai fazer o pagamento, você vai receber nesses aplicativos e aí você vai mandar direto para o Brasil na sua conta PJ. Da sua conta PJ, você vai pagar os impostos e etc. E aí depois disso você consegue já transferir para sua conta de pessoa física e aí você já pode usar o dinheiro, o seu salário da forma que você quiser. Aí também em relação a imposto, que é uma coisa que chama bastante atenção, tá? Então você vai perceber, e quando você contratar o seu contador, é uma informação que eu espero que ele te passe também, é que quando você recebe pagamentos do exterior, você vai ter uma isenção de vários impostos também. Então isso acaba sendo muito bom. Basicamente, como funciona? Você não vai pagar PIS, você não vai pagar COFINS, você não vai pagar ISS. Então, todos esses impostos que normalmente, quando se tem uma PJ aqui no Brasil, você paga, por você estar prestando um serviço para fora do Brasil e trazendo dólares para o Brasil, você é isento deles, basicamente. Então, você vai ver que você não vai pagar uma boa parte desses impostos, que aí vai cair na sua pessoa jurídica. Você vai fazer a nota fiscal, o seu contador vai fazer a nota fiscal normalmente, e aí você vai ver que os impostos que você vai ter para pagar, eles vão girar em torno de só 3%. Então, é uma taxa de imposto muito, muito baixa, e aí você consegue depois transferir para sua pessoa física como dividendos, e aí você não vai pagar nenhum imposto, imposto de renda, etc., em relação a isso. Então, o teu imposto final, né, gira em torno de 3%. Então, acaba sendo muito mais baixo e você praticamente não paga nenhum imposto, né? Então, você ganha isenção de muita coisa quando você traz dólares aí do Brasil. Então, imagina, se você tem um salário ali de 15 ou 20 mil reais, por exemplo, você só vai pagar 3% de imposto ao todo, muito diferente do que se você fosse um CLT. Se você recebe ali 20 mil reais, você já ia pagar 27% de imposto, então uma diferença muito grande. Então você já vai ter muito mais dinheiro na mão para você decidir exatamente o que você quer fazer. Então isso acaba sendo uma parte muito vantajosa também de trabalhar para fora do país, é que você paga bem menos imposto e você tem muito mais dinheiro na mão. Claro, não tem os benefícios da CLT, 13º, etc. Mas você tem sim mais dinheiro na mão, você tem mais controle sobre o seu dinheiro. Aí depende da sua opinião pessoal, eu acho vantajoso. Foi até por isso que eu coloquei que eu não pago imposto, né? Então a gente tem ali várias isenções que a gente normalmente pagaria se estivesse prestando algum serviço aqui no Brasil mesmo, que a gente não paga quando a gente faz esse serviço de fora.
E bom, basicamente era isso o vídeo de hoje. Então, como eu falei ali no começo também, a gente vai ter outros conteúdos, a gente vai falar mais sobre carreiras internacionais, como você consegue ganhar mais dinheiro, mesmo não sendo uma pessoa técnica. Então, se esse é um tipo de assunto que te interessa, eu te convido aí de novo a se inscrever no canal, deixar um joinha no vídeo, porque o próximo vídeo já vai ser como eu organizo o meu salário. Então, eu vou abrir aqui quanto que eu ganho, etc. Eu já fiz um vídeo, na verdade, falando quanto que eu ganho, mas aí eu vou falar como que eu consigo organizar as minhas contas aqui de casa e tal, ganhando em dólar, aí eu vou falar mais dos impostos que pague, etc. Então, eu vou deixar isso mais claro e vão ter outros vídeos também falando mais sobre carreira internacional, crescimento da sua própria carreira aqui no Brasil também. Então é isso, vai ter aí bastante conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Beleza? Valeu!